Olá, alunos Univesp, bem-vindos. Nosso curso de Cálculo e Geometria Analítica. Hoje nós vamos fazer a aula 13 sobre a temática de cálculo de volumes debaixo de gráfico de função, debaixo de uma superfície, usando integrais duplas. É um tema extremamente bonito, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse estudo. Então, do que é que nós vamos falar? Nós vamos falar do seguinte problema matemático. Imagine uma superfície, gráfico de uma função de duas variáveis, e nós gostaríamos de calcular o volume debaixo do gráfico. Pense, por enquanto, que a função é positiva, imagine o trecho do gráfico sobre uma certa região, aqui eu desenhei com uma região retangular, e qual é o volume debaixo desta superfície, acima do plano XY, limitado por esta região D. É disso que nós vamos falar hoje. Esse problema é uma extensão para o espaço de duas dimensões de um problema que nós estudamos no cálculo 1, que era o problema do cálculo de área debaixo do gráfico de uma função de uma variável. Nós estamos levando para o espaço, para o ambiente tridimensional, um problema que nós já estudamos e já resolvemos no contexto de funções de uma variável, de R em R. Eu vou rapidamente repassar os principais passos da construção anterior que nós fizemos para criar o contexto em cima do qual nós vamos trabalhar hoje. Então, lembra como é que nós trabalhávamos com funções de uma variável? Nós tínhamos uma técnica para calcular a área debaixo do gráfico da função. Aqui eu fiz um esboço do gráfico da função seno, e eu estou olhando o gráfico da função seno de 0 a π, um pouco acima do 3, e eu gostaria de saber a área debaixo desse gráfico, dessa região. Nós tínhamos uma técnica para isso. A técnica era o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, para ser aplicado, nós precisamos da utilização de primitivas. Então, vamos lembrar o conceito de primitiva. Uma primitiva de uma função é uma outra função, derivável essa nova função, e tem a propriedade básica de que a derivada da nova função é a função original. Então, primitiva não é, eu não derivo a função que eu tenho em mãos. Eu tenho que pensar quem é a função que, se eu derivar esta nova função, dá a função que eu já tenho em mãos. É o processo reverso do processo de derivação, e aí tem inclusive a escolha das palavras, né? Derivada e primitiva. Uma deriva da outra e outra é a primitiva da uma. Por exemplo, se eu tiver a função cosseno, quem é uma primitiva? Primitiva é uma função que, se eu derivar, dá cosseno. Lembrando das estratégias de derivação das funções trigonométricas, a primitiva da função cosseno tem que ter um seno. E lembrando que constantes desaparecem em derivação, na verdade eu tenho mais do que uma primitiva. Por isso que eu usei a expressão uma primitiva e não a primitiva. Porque a função cosseno tem, na verdade, infinitas primitivas. Todas as funções do tipo seno de x mais constante, qualquer que seja essa constante, todas essas funções são primitivas da função cosseno. E para cada função nós temos que pensar nessa ideia da derivação ao contrário, não é? Por exemplo, se eu tiver a função x ao cubo, quem são as primitivas? Quem são as funções que, derivando, vão reproduzir x ao cubo? Lembrando da regra de derivação do expoente, para que derivando tenha x3, eu tenho que começar com x4. Lembrando que quando eu derivar x à quarta, vai abaixar o expoente 4. Então eu coloco esse 1/4 aqui. Quando eu derivar, eu abaixo o expoente 4, cancela com 1/4, sobra x à terceira. E as constantes. Certo? O teorema fundamental do cálculo dizia o seguinte, que a integral de a até b da função f de x, que essa integral definida pode ser interpretada justamente como a área debaixo do gráfico, quando a função f é positiva, contínua, essa integral definida pode ser interpretada como a área debaixo do gráfico. Essa área era calculada como a primitiva no extremo superior da integração, menos a primitiva no extremo inferior da integração. Essa técnica que a gente estudou no cálculo 1. Então, por exemplo, no exemplo anterior, que era a área debaixo do gráfico da função seno, entre 0 e π, eu escrevo integral de 0 a π de seno de x dx, essa é a notação. Primitiva é menos cosseno.
A primitiva de cosseno é seno, mas a primitiva de seno é menos cosseno, porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, primitiva de seno menos cosseno, quando eu derivar menos cosseno, vai ficar esse menos e o menos da derivada do cosseno, que vai dar mais, e seno. Menos cosseno de 0 a π, essa é uma maneira de indicar o cálculo do teorema fundamental do cálculo, aquela diferença, a gente indica assim, uma barrinha, extremo inferior de integração, extremo superior de integração. E isso dá menos cosseno calculado em π, menos, esse menos é do teorema fundamental do cálculo, esse outro menos é o da função, menos cosseno de 0. Como cosseno de π é menos 1, aqui fica mais 1, como cosseno de 0 é 1, fica menos com menos mais, e essa área dá 2, como nós já tínhamos calculado anteriormente. Então agora vamos voltar para o nosso problema no espaço 3D. Volume debaixo dessa superfície. Qual vai ser a técnica de calcular? O conceito de integral dupla está relacionado com a seguinte ideia. Eu vou dividir essa região em pequenos retângulos. Em cada retângulo eu vou calcular o valor da função naquele retângulo e vou multiplicar a área do retângulo base pelo valor da função. Continuo imaginando que a função é positiva. A área de um retângulo aqui embaixo vezes o valor da função. A área da base vezes a altura é o volume. Então eu vou ter uma aproximação do volume de um pedacinho. Então nós vamos fazer uma divisão aqui no domínio, que nós vamos chamar de partição, e fazer a aproximação. Vamos passo por passo. Eu vou pegar então um retângulo pequeno na base, vou pegar o valor da função num ponto aleatório, um ponto qualquer dentro desse retângulo da base, e vou multiplicar valor da função pela área. Lembrando que a função é positiva, imaginando que a função é positiva, altura vezes área é volume. Então, esse número é um estimador do volume do sólido que está acima do plano XZ, acima da base, e abaixo do gráfico da função, restrito a este pequeno retângulo R e J. Então, imagine aqui um retângulo, o valor da altura, que é o valor da função, multiplicado pela área do retângulo da base. É um estimador desse pequeno volume que está debaixo desse gráfico. Por que eu estou usando a palavra estimador? Porque lá no topo, a superfície não é reta. O número altura vezes a área da base é o volume exatamente de um prisma com a tampa horizontal, reta. A minha superfície tem uma pequena curvinha ali, tem uma pequena variabilidade. Então, esse número é um estimador deste volume. E o que eu faço com esse estimador que eu calculei neste pequeno retângulo? Eu pego muitos retângulos na base e faço a soma. Isso vai se chamar soma de Riemann. Então, vamos fixar essa notação. A soma de Riemann da função f relativa a uma partição do domínio por retas paralelas aos eixos, como vou mostrar em seguida. A soma de Riemann relativa àquela partição e feita a escolha dos pontos, que eu escolho de maneira aleatória, a soma de Riemann, que eu indico por soma, depende da função, da partição e da escolha de pontos. É a soma sobre todos os retângulos, indexados por IJ, valor da função, que mede aquela altura, área da base. Então, cada um desses números é um estimador de um volume sobre um retângulo pequeno, eu somo todos, eu tenho um estimador do volume total. Então, esta soma de Riemann é um estimador do volume do sólido, que está acima do plano XY, abaixo do gráfico da F e sobre a região D. Observe essa figura. Eu fiz uma partição no domínio, retas paralelas aos eixos coordenados, essas retas que estão em verde aqui. Em cada retângulo eu escolhi um ponto, peguei o valor da função nesse ponto, que é a estimativa da altura, multipliquei pela área da base, a estimativa do volume, somei tudo, é uma estimativa do volume como um todo. Esse é o procedimento de construir o que nós chamamos de soma de Riemann. Eu digo que a função f é integrável naquele domínio, ela é integrável naquele domínio, se existe e é finito esse limite dessas somas de Riemann, quando o diâmetro da partição tende a zero. Diâmetro da partição é o tamanho dos intervalos que estão ali.
Você pode estimar o tamanho do intervalo pelo maior lado, pela diagonal. O que eu quero é que todos os retângulos fiquem cada vez menores, o número de retângulos vai aumentar, é claro, os retângulos vão ficando cada vez menores. À medida que os retângulos ficam menores, essa variação da superfície sobre eles fica menor e, portanto, o volume do pequeno prisma que eu tomei passa a ser um estimador mais eficiente do volume total. E então o limite das somas de Riemann é a integral dupla. A notação para isso é integral dupla, um símbolo de integral duplicado, 2 vezes o símbolo de integral. O domínio a gente tem que indicar. E muitas vezes a gente escreve f de xy, dx dy, para indicar que é uma integral dupla com 2 variáveis. Ou escreve dA para fazer uma referência a elemento de área, porque nós estamos usando a área embaixo. Esse dx dy, vocês vão perguntar se tem importância essa ordem. Quando eu escrevo de forma genérica assim, não interfere a ordem. Quando eu for efetivamente calcular a integral dupla via processo de integração iterada, aí a ordem terá uma importância, nós vamos tratar disso em seguida. E isso chama-se integral definida da função f no domínio D. É a mesma terminologia que nós usávamos para funções de uma variável. Então, resumindo, se a função é positiva, o volume debaixo do gráfico do f e acima do plano é esse número. Lembra que eu peguei o valor da função e multipliquei pela área? Eu interpreto como volume. Na soma de Riemann, se a função não for positiva, vai entrar um número negativo vezes a área. Que isso não é volume, porque negativo vezes a área vai dar um número negativo. Então, se a minha função for negativa, naquela soma de Riemann está entrando o valor da função vezes área, função negativa. Então fica um número negativo vezes a área, dá uma soma negativa, porque os números são todos negativos, e que são exatamente o oposto do volume. Porque imagine que a função é negativa, então o gráfico dela está para o lado de baixo. E eu estou multiplicando a área da base vezes o valor da função, que é uma espécie de altura, só que está com sinal de menos. Então, se eu tiver uma função negativa, a integral definida, a integral dupla, não é o volume, é o oposto do volume. O volume é menos a integral. Volume de onde? Entre o plano xy e o gráfico, que aí vai estar do lado de baixo. Toda função é integrável? Não. Existe toda uma teoria para a integrabilidade, que não é o caso de estudarmos na primeira abordagem, que nós estamos fazendo desse conceito, mas uma condição importante. Se a função for contínua, a continuidade da função de 2 variáveis, naquele sentido que nós estudamos no começo do curso, ela tem um limite bem definido, finito, está bem definida naquele ponto e o valor da função é igual ao valor do limite. Então, continuidade implica integrabilidade da função. Okay? Então, nós vamos trabalhar tipicamente com funções contínuas. E nas principais aplicações em física, em química, astronomia, onde nós vamos usar esse conceito, as funções serão contínuas. Muitos conceitos são representados. Essa é a importância de uma abordagem um pouco mais abstrata em matemática. Uma das razões que matemática funciona bem e que nós fazemos matemática de forma abstrata é que uma mesma definição se aplica em diferentes contextos. Eu fiz aquela soma, valor da função vezes a área, e interpretei como volume. A definição é abstrata, a interpretação é como volume. Mas vamos mudar a interpretação. Imagine que ao invés de eu pensar na função, gráfico, altura, imagine que eu pense no domínio como uma placa plana e que eu tenha uma distribuição de massa da placa plana, uma distribuição de massa sobre essa placa. Nós chamamos isso de densidade, não é? Em física, a distribuição de massa é densidade. Então imagine que eu tenho uma placa bidimensional e uma distribuição de massa sobre essa placa. Em cada ponto eu sei qual é a densidade. A placa não precisa ser homogênea. Há uma função que, em cada ponto da placa, fornece o valor da densidade. Se eu fizer esse mesmo processo da integral dupla, da soma de Riemann, área da base vezes a função, aí a interpretação não é de volume. A interpretação é de massa. Porque se eu tenho uma densidade superficial, pego uma área e multiplico por uma densidade,
eu tenho um estimador da massa da superfície. Então, o conceito de integral dupla, por exemplo, serve para essa aplicação. Valem várias propriedades operatórias básicas que vocês vão naturalmente trabalhar com ela. Por exemplo, se uma função é maior do que a outra, a integral dupla dela é maior do que a da outra. Só imaginar os gráficos, né? Um gráfico está acima do outro, o volume abaixo é maior do que o volume da função que está menor. Uma constante pode ser colocada para fora da integral, a integral da soma é a soma das integrais. São propriedades naturais com as quais nós vamos lidar no nosso dia a dia, toda vez que precisarmos utilizar. E eu vou fazer um exemplo de cálculo que depois eu vou retomar na próxima aula, explicando mais profundamente o que acontece. O processo de cálculo de uma integral definida é através do que nós chamamos de integração iterada, e que é um teorema que nós vamos analisar na próxima aula, chamado teorema de Fubini. Mas eu vou dar um exemplo de como que calcula. Imagine a função x cosseno y, e que o intervalo onde ela está definida, o retângulo, é o retângulo 1, 3, cartesiano 0, π sobre 2. O domínio é bidimensional, lembra? Então ele tem que ter duas variáveis, tem um intervalo no x, um intervalo no y. Como que é o procedimento de calcular? Eu escrevo assim, essa integral dupla. Integral de 1 a 3, lembra que tinha uma variável x que variava de 1 a 3? Então eu ponho dx do lado direito e do lado esquerdo na integral eu faço 1, 3. Daí eu ponho dy aqui e faço uma segunda integral, 0 π sobre 2, que é o intervalo em y. Observe a coerência. Do lado de dentro eu tenho y e os extremos de integração em y. Do lado de fora eu tenho x, extremo de integração em x. E a função está aqui dentro, x cosseno y. E agora eu faço duas aplicações do teorema fundamental do cálculo que nós estudamos lá no cálculo 1. Uma aplicação em cada variável. Observe, eu começo pelo lado de dentro, cosseno y dy. Primitiva de cosseno y é seno. Então, deixa esse x fixo, como se ele fosse uma constante, ele vai ser usado como variável daqui a pouco. X fica parado, cosseno y é a variável, integro em relação à variável y. Primitiva de cosseno y é seno. Então eu mantenho a integral de 1 a 3, mantenho a integral de 1 a 3 e o dx, mas eu fiz a primitiva de x cosseno y em relação à variável y. É x seno y. Os extremos de integração em y era 0 e π sobre 2. 0 e π sobre 2. Calculando o y no π sobre 2 dá seno de π sobre 2, que é 1. Calculando o seno y em 0 dá 0. Então isso aqui, quando eu substituo em π sobre 2 menos o valor em 0, fornece x seno de π sobre 2 menos x seno 0, que dá simplesmente x. E a integral de 1 a 3 dx ficou parada nesse instante. Até agora não usei. Eu fiz a integral dentro, usando o teorema fundamental do cálculo usual. Agora, sumiu o y. Agora eu vou fazer a integral em x. Primitiva de x é x2 sobre 2. Tem a função que derivando da x tem que ser o x quadrado sobre 2. E os extremos de integração 1 e 3, então está aqui 1 e 3, calculo no 3, dá 3 ao quadrado sobre 2, calculo no 1, dá 1 ao quadrado sobre 2, 9 sobre 2 menos 1 sobre 2, dá 8 sobre 2, que dá 4. Esse número, veja, termina com um número, que é a integral definida, e que é o volume debaixo do gráfico dessa função, acima do plano xy, se a função é positiva. Se a função é negativa, é o oposto. E se a função ora é positiva, ora é negativa, dá um balanço. Um volume entra com mais, outro volume entra com menos.